Inteligência artificial, IA generativa, machine learning, deep learning, redes neurais artificiais, visão computacional, algoritmos genéticos, processamento de linguagem natural. Você conhece ou já ouviu falar de alguns desses termos? Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação: Paulo Cunha. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 135 do podcast Outra Visão com Tiago Oliveira. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, produtor e apresentador do podcast Outra Visão e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. É inegável que a inteligência artificial ou a IA está em constante evolução e cada vez mais presente em nosso dia a dia. Seja na assistente virtual do smartphone, nas operações financeiras ou no registro biométrico de acesso, entre tantas outras aplicações. Agora, imagine aplicar as tecnologias existentes e criar um agente virtual conectado por inteligência artificial para realizar cobranças de débitos. É, essa foi a ideia do Tiago Oliveira, fundador e CEO da Monest, empresa de recuperação de crédito de ativos, ou como ele mesmo explica, uma tech provider de cobranças. Durante a nossa conversa, o Tiago relembrou sua trajetória e paixão pela área de tecnologia, falou das primeiras startups que criou antes de fundar a Monest e contou a ideia de criar uma agente virtual, a MIA, para realizar o trabalho de cobrança e negociações de dívidas. Nesta entrevista, ele também explica o conceito de inteligência artificial com exemplos bem interessantes. Fala sobre algoritmos, machine learning e processamento de linguagem natural. E como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre o atual mercado de recuperação de créditos e as perspectivas de futuro deste setor. Ah, e como sempre, não posso deixar de convidar você para prestigiar o canal Outra Visão aqui no YouTube, deixar o seu like, curtir e compartilhar este e outros episódios. Também fica o convite para você visitar o nosso site www.podcastoutravisão.com e também nos acompanhar no Spotify e no Instagram. É muito fácil nos achar nas redes sociais. Na pesquisa é só digitar Outra Visão. Também quero agradecer os mais de 1.000 inscritos que conquistamos no canal no YouTube. Muito obrigado a todos que prestigiam este canal e já estamos contabilizando aqui para chegar aos 2.000 inscritos em breve. Então, fica o meu convite para você prestigiar o episódio 135 do podcast Outra Visão com Tiago Oliveira e saber, aprender e conhecer mais sobre tecnologia, inteligência artificial e também sobre o mercado de recuperação de créditos. Divirta-se! Tchau! Alô, Tiago Oliveira! Tudo bem com você, Tiago? Tudo certo com você, cara? Tudo muito bem. Tiago, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído sobre o universo da inteligência artificial, sobre o setor financeiro, startups. Tiago, para começar, primeiro também quero agradecer muito por você aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Tiago, para começar, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando. Fala, cara, primeiro agradecer, acho que está muito legal estar aqui, poder conversar com você. Eu estou falando de Curitiba. Curitiba, Paraná. Você é natural aí de Curitiba? Cara, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas desde muito cedo eu vim para cá, então assim, tem um coração dividido, porque eu gosto de lá muito, já voltei algumas vezes, mas sou curitibano. Na prática, eu sou curitibano.
Ah, legal. Conheço tanto Curitiba quanto Campo Grande, são cidades incríveis. Então, é natural de Campo Grande, mas já há muitos anos vive aí na bela cidade de Curitiba. Tiago, antes de eu começar a te perguntar especificamente sobre inteligência artificial, sobre o setor financeiro, que você hoje é CEO da Monest, empresa que você fundou, queria que você me contasse um pouco sobre a sua formação e sobre a sua veia empreendedora, que eu sei que você já fundou outras startups, teve a Hotel Já e a Davai. Queria que você me contasse um pouco sobre essas experiências nessas startups e me contar um pouco dessa vivência no mundo corporativo antes de fundar a Monest. Legal, cara. Eu brinco que a minha história e a da Monest, elas se completam, assim, porque ela tem um começo e aí é quase o caso de romance que desde crianças os dois se gostam, se encontram, depois se separam e lá para frente eles voltam a viver junto novamente, né? Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 14 anos eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no escritório de cobrança. Meu pai tinha um escritório de cobrança. Eu sempre brinco que eu trabalhava não porque eu gostava, porque, nossa, ele é legal, ele trabalhava com 14 anos. Não, é porque basicamente não parava quieto na escola, tomava advertência todos os dias. E aí meus pais me mandavam trabalhar com eles para ver se eu tomava algum rumo na vida, né? E aí, assim, foi muito legal porque lá eu trabalhei desde, eu brinco, pé boy, ficava carregando processos do escritório por fora, mas trabalhei no call center, trabalhei no administrativo, depois eu fui para o jurídico. E aí foi chegando a época da faculdade, eu estava no jurídico e ao mesmo tempo eu fazia um tecnólogo no terceiro ano de informática, né? Então eu fiz o meu primeiro, segundo, terceirão com tecnólogo em informática. E aí eu comecei o que eu vou fazer na faculdade, o que eu vou fazer? Meu pai sempre falava, vocês não sabem o que vocês vão fazer, vocês vão fazer direito, que é o que tem o escritório aqui, então se você não souber o que você vai fazer, você faz direito. Que alguma coisa você tem aqui. Mas eu gostava de fato da área, porque eu trabalhava lá dentro no jurídico, e eu gostava, porque era bastante coisa operacional, a gente fazia cobrança para o HSBC, e aí eu comecei a estudar direito, fiz um ano e meio de direito, que na verdade não foi muito direito, porque eu descobri que eu não gostava, resolvi largar tudo, larguei direito e fui para a área de sistemas de informação. E aí quando eu fui para a área de sistemas de informação, foi quando eu me achei de verdade no que eu gostava, na área de tecnologia, saí da empresa dos meus pais, da área de cobrança, fui para o mercado de tecnologia, e aí eu tive uma crescente muito legal dentro do mercado de tecnologia. Um dos primeiros empregos eu trabalhei na Wise, no Omets Group, que era a franqueadora da WhatsApp. Então eu trabalhei na área de tecnologia lá dentro. E aí, cara, fui crescendo na área, trabalhando ali dentro, comecei a crescer, comecei a liderar times de tecnologia ali dentro mesmo. Mas sempre gostei de empreender, assim, com meus 14 anos no tecnólogo, 15 anos lá no tecnólogo, mesmo tempo que eu trabalhava no escritório, eu e meu amigo, a gente ficava fazendo site para as empresas, assim. Tava começando a ter sites naquela época, a gente ficava fazendo site para todo mundo. E eu sempre gostei de fazer algumas coisas, de empreender. E aí, na faculdade, tinha o curso do PEPID, que era um curso da Apple, o primeiro programa que teve da Apple de desenvolvimento de iOS no país. Então, eles ensinavam você a programar para iOS. E eu participei disso e eles tinham que fazer um projeto final. E no projeto final, eu fiz a minha primeira startup, que era o Hotel Já, que era uma startup de last minute booking no Brasil. Então, basicamente, você fazia reserva do dia para o mesmo dia para um hotel. Putz, cara, cheguei em São Paulo e eu ia voltar hoje para Curitiba, tô ferrado, perdi o avião, preciso de um hotel agora. E aí você entrava no aplicativo e você conseguia hotéis quase 50% mais barato que Booking, que esses grandes players da hotelaria, porque a gente pegava hotéis que estavam extremamente vazios e fazia a conexão de um hotel vazio, que tem um custo muito alto para se manter, com uma pessoa que precisa de algo muito rápido naquele dia. Foi super legal a jornada, aprendi muito. A gente chegou a ter mais de 1.600 hotéis no Brasil todo. Uau. O maior problema que a gente teve foi porque a hotelaria não tinha muita tecnologia. Então, o sistema da hotelaria, aqueles sistemas DOS, que basicamente a gente fazia a reserva, mas precisava de alguém que pegasse a reserva no site e jogasse para o sistema deles manualmente. O meu reserva era last minute booking, ou seja, acontecia em média das 8 horas da noite até 1 da manhã. A Hum, pessoa chegava com o celular e falava assim, tá aqui, ó, uhum. fiz a reserva aqui no aplicativo da Hotel Já, e aí, o cara da recepção olhava e falava assim, cara, desculpa, não tem nenhuma reserva aqui nesse nome, porque a reserva só ia cair no dia seguinte.
A gente chegou a ter boletim de ocorrência, ter um monte de coisa, porque as pessoas achavam que era fraude, achavam que era tudo. E assim, faz sentido, né, a pessoa achar isso. Pagava pelo aplicativo, chegava no hotel, o cara falava que nunca nem tinha ouvido falar daquela empresa, não conhecia, e que provavelmente aquilo era um roubo e que era melhor a pessoa procurar uma polícia, algo Porque nesse sentido, os né? sistemas ainda não se conversavam, né? Porque, como você falou, a hotelaria, em alguns casos, Não, não tinha tecnologia ainda de tempo real, né? Da reserva, tal, exatamente. processo de pagamento e tudo. Isso só para colocar na Exatamente. linha do tempo. Está falando de que ano, mais ou menos, isso, Thiago? Se eu não me engano, isso foi 2019, 2018, 2019. Tá. E aí foi muito legal porque, assim, eu lembro muito, depois que a gente fechou, a gente recebia visitas diárias de LinkedIn, assim, de pessoas do Booking, do Hotel Urbano, vendo o que a gente estava fazendo. E depois que a gente fechou, tanto o Booking quanto o Hotel Urbano tentaram fazer last minute booking no Brasil, mas também não conseguiram e também pararam com essa vertente. Lembro muito de um comercial do Hotel Urbano que era uma menina que descia um morro, uma montanha de neve esquiando, e ela ia fazendo reserva do hotel dela para quando ela chegasse lá embaixo, o hotel dela já estivesse lá. Então, e depois de um tempo sumiu essa propaganda, não deu mais certo, ninguém mais incentivou isso, porque de fato a hotelaria é algo muito complexo no Brasil, assim, para É. lidar. E aí, quando eu fechei a Hotel Já, eu abri a Davirox, que era uma empresa focada em desenvolvimento mobile, porque era a época que mobile estava bombando, estava muito forte. A gente, em 6 meses, chegou a fazer 15 projetos. A gente fez projeto para o governo do Paraná, para a Fórmula 1, para o Expedia, para o meusucesso.com, para a revista Piauí. Então, assim, a gente fez bastante projetos super legais. Mas chegou um momento que eu falei assim, cara, cansei, preciso de dinheiro. Porque, cara, empreendendo, eu cheguei na Davai, a gente chegou em 6 meses, a gente tinha 8 funcionários, e assim, todos ganhavam mais do que eu, porque basicamente estava só apostando muito, então eu sempre fui um cara muito de apostar e tentar fazer acontecer, mas eu falei, cara, eu preciso de um pouco de dinheiro, quero desacelerar um pouco. Foi quando eu voltei para o mercado, eu entrei numa empresa de service design chamada Hero 99, e aí basicamente nessa empresa, quando eu entrei, eles eram 8 pessoas, e eu assumi toda a parte de tecnologia e gestão de projetos. Quando eu saí de lá, a gente era mais de 70. A gente fazia projetos para Philips da Holanda, projetos para startups nos Estados Unidos, projetos no Brasil, projetos para a Caixa Paranaense, Electrolux, enfim, grandes projetos super legais. Eu cuidava toda a parte de tecnologia e gestão de projetos dos times lá de dentro. Mas chegou um momento que eu comecei a me coçar de volta, né? E aí eu comecei a me coçar, e aí eu fiz um nano degree na Udacity Machine Learning. E aí quando eu fiz esse nano degree, eu comecei a pensar de falar, poxa, precisava fazer um projeto final. O meu pai ainda tinha empresa de cobrança, mas não era mais, era uma empresa muito pequena. Era uma Uhum. empresa que tinha, sei lá, seus 5, 8 funcionários. E eu falei, cara, vou criar um algoritmo para prever a probabilidade de alguém pagar uma dívida ou não. E aí quando a gente tentou fazer esse algoritmo, no ambiente de teste ele ia super bem. Mas quando a gente levou para a vida real, o resultado dele era quase zero. Por quê? O algoritmo só olhava dados financeiros. Ah, então você tem bastante desconto, a chance de você pagar é baixa. Você não tem, a chance de você pagar, você tem bastante desconto, a chance é alta. Não tem, a chance é baixa. E era isso que o algoritmo entendia. Mas assim, do outro lado, é um ser humano que tem N problemas, N coisas. E a primeira coisa para você ter uma negociação de uma dívida é a intenção das pessoas em negociar. E a gente ficou pensando, cara, como é que eu descubro a intenção de alguém? E aí a gente falou, poxa, vamos começar a metrificar se a pessoa abre e-mail, se ela não abre, se ela entra no portal de autonegociação, se ela fala com o operador, com o negociador, se ela não fala. Vamos começar a metrificar esses tipos de coisa. Só que quando a gente foi olhar no mercado, não existia solução que juntasse todos esses dados. O mercado de cobrança é um mercado onde você tem muito dado, mas pouca informação, porque é um mercado muito baseado em pessoas, volumetria de ligações, e é isso. Não é um mercado de tecnologia, é um mercado de pessoas, basicamente. E aí a gente falou, cara, então vamos construir tudo por conta nossa. E aí foi quando a gente começou a construir a Monest, e aí que eu brinco, que o mundo de tecnologia da Monest e o meu se uniram novamente, e aí a gente seguiu na área de cobrança. Agora, depois entrando mais a fundo, a gente conta um pouco mais do que a gente está fazendo. Mas a minha jornada é muito essa, né? Eu saio lá de cobrança, vou para tecnologia, vou para um mundo totalmente fora, faço um monte de coisa diferente e E parte do retorna destino ou com a não, sua, volto para a cobrança.
agora com conhecimento na área de tecnologia, aplicando em cobrança, que é o know-how do seu pai, da sua família, que já tinha empresa e você já tinha uma certa vivência, e aí Sim. enxergou também uma oportunidade. Antes da gente entrar específico aí sobre a Monest, falar mais um pouquinho, queria que você contasse um pouquinho aqui para nossa audiência sobre esse universo da inteligência artificial. Você falou uma palavra importante, machine learning, né? Que é o grande, que é o grande, uma ferramenta importante aí nesse processo da inteligência artificial. Queria que você explicasse para mim e compartilhasse aqui com a audiência um pouco sobre o que é inteligência artificial, quais as aplicações possíveis e em qual momento nós estamos da evolução das inteligências artificiais, né? Porque a gente fala no singular, mas na verdade são várias inteligências possíveis e disponíveis, né? E que elas vão se multiplicar, né, ao longo do tempo aí. O que você pode, assim, contextualizar e explicar um pouquinho, assim, até conceitualmente sobre inteligência artificial? Legal. A primeira coisa que eu sempre falo é que agora a gente teve um hype muito grande sobre inteligência artificial de modo geral, né? E muita gente mistura IA generativa com inteligência artificial. O que é IA generativa? ChatGPT, Bard, entre outros que a gente tem agora, mas inteligência artificial é algo que já existe há muito tempo, né? É algo que, assim, são anos e anos de pesquisa que, se a gente for por um lado bem leigo, nada mais é do que estatística e probabilidade das coisas acontecerem. Então, é como você cria fórmulas para conseguir determinar padrões de processos acontecerem. Então, por exemplo, o exemplo que eu criei de uma IA baseada em machine learning para prever a probabilidade de alguém pagar uma dívida ou não. O que essa IA vai fazer? Olhar todos os parâmetros que a gente tenha, vamos pensar, eu preciso pagar uma dívida de 10 mil. A IA vai olhar e vamos supor que eu tenho um valor que é o salário. Essa pessoa ganha mais de 10 mil? Se sim, ela vai ver pessoas que ganharam mais de 10 mil, e você pega uma base histórica e começa a analisar essa base histórica. E aí Uhum. a IA começa a ver o seguinte, na base histórica, todo mundo que ganha acima de 10 mil paga essa dívida. Todo mundo que não ganha, não paga. Então, o que ela vai entender? Ela vai criar uma fórmula matemática, e no final das contas, sempre é uma fórmula matemática que está por debaixo dos panos. A gente falando de uma IA normal ou uma IA generativa, é sempre uma fórmula matemática e variáveis probabilística e estatística de eventos acontecerem, e ela vai jogar pesos para essas variáveis. Então, basicamente, se a gente tirar só uma variável para o valor do salário, ela vai jogar o peso sempre. Ou seja, se isso for positivo, a chance de pagar é alta. Se isso for negativo, a chance de pagar é baixa. A complexidade começa a ser quando você traz vários eventos para dentro disso e várias variáveis para dentro disso. Ah, mas ele tem um salário de 10 mil? Tá bom, mas quanto que ele gasta por mês? Ele recebe 10 mil todo mês? Não recebe? As contas são fixas? Não são fixas? Tem carro? Não tem carro? Tem aluguel? Tem filho? E aí que começa a morar toda a complexidade do negócio, porque o algoritmo nada mais é uma estatística e uma probabilidade para tentar prever a vida real. E a gente sabe o quanto é difícil prever a vida real. Então, assim, traduzindo bem simples de uma modo de dizer, é isso. É a gente criar funções matemáticas que preveem, baseado no histórico, a probabilidade de um evento acontecer. Ah, muito interessante, muito bem explicado. E, Thiago, você alimenta com dados a máquina, né? O seu algoritmo, né? Porque também o volume de dados hoje disponíveis sobre uma pessoa, um CPF ou o que for, é gigantesco, né? Como você falou, são muitas variáveis que dentro de um único registro, assim. E até cruzar esse monte de dados é quase que ficou humanamente impossível também em alguns momentos, né? Olhar um por um ou então vai te demandar um tempo tão grande que você vai, enfim, não vai ser contraprodutivo, né? Como é que entra isso, esse processo do machine learning, né? Nessa história de você alimentar a base de dados, de você construir o seu algoritmo. É esse o caminho? A machine learning é onde é o caminho de entrada do conhecimento da inteligência artificial? Tô lendo certo ou não? Legal. É esse caminho. Machine Learning é uma das técnicas que a gente tem dentro da IA. Você pode falar sobre Deep Learning, sobre, enfim, N processos e metodologias que você existe dentro de IA, mas Machine Learning é uma delas. Mas
grande parte se consiste nisso, de você sempre atribuir dados para que a IA vai se autoavaliando e aprendendo cada vez mais sobre o estado. Então, você pode tanto trabalhar numa sequência simples, que é você entrega uma base para a IA e diz para ela quem deu certo ou quem não deu certo, e ela vai analisar e criar um cálculo de estatística disso. E aí você tem aprendizagem por reforço, que é basicamente ela dá o resultado. Então, você fez essa primeira parte. A segunda parte é ela começa a prever os resultados. E conforme ela vai prevendo, você vai dizendo para ela se aquele resultado está certo ou não. Então, toda vez que você clica no joinha, essa dica foi útil para você, e você clica num joinha ou num negativo, provavelmente o que você está fazendo, você está treinando uma IA por debaixo dos panos. Você está fazendo uma aprendizagem por reforço. Um dos maiores aprendizagens por reforço que a gente tem, e que todo mundo não gosta, porque sempre acha um saco, é quando a gente clica, você é um robô. Aquele processo de você é um robô e você tem que achar as 5 imagens que são de uma bicicleta, nada mais é você estar treinando o algoritmo do Google. Ele já treinou, já te entregou, mas aquilo é inputs para você retreinar o algoritmo dele e ele continuar evoluindo dentro do algoritmo. Porque basicamente ele pega uma base de ser humano gigante e coloca ela para testar e para validar se o algoritmo dele está dando feedbacks positivos ou não dentro daquilo. Contanto que por muito tempo, se a gente foi ver, ele ainda reforçava isso com números de casa. Qual que é o número dessa casa? E aí você digitava. Então ele já tinha uma probabilidade, mas você estava fazendo reforço daquilo, você continua fazendo reforço desses algoritmos para ele. Então esses são exemplos legais também de ver aprendizagem por reforço, que como as empresas hoje colocam dentro do mercado, né? A gente acaba testando para eles e evoluindo a IA dentro deles. E a inteligência artificial ela já está aplicada em um monte de coisa na nossa vida, né? No nosso dia a dia, nossa rotina, que muitas vezes a gente ainda como leigo, né? Ou como usuário comum, assim, a gente não percebeu ainda que uma digital, né? Numa catraca já é uma inteligência artificial, né? Específica e treinada só para saber que o dedo de quem é aquilo, né? Naquela base de dados. Uhum. Então, assim, é muito interessante. Tiago, específico sobre o mercado de empresas de recuperação de ativos, né? Que é conhecido as Uhum. empresas de cobrança, né? Que é a Sim. Monest é uma empresa de cobrança. Você que falou um pouquinho sobre o mercado atual das empresas de cobrança, mas o que você pode contar um pouquinho assim sobre como é que é hoje o cenário das empresas e a ideia de fundar a Monest você contou, mas se você puder reforçar um pouquinho. Legal. A Monist, eu brinco que ela é o exemplo claro porque startups crescem e conseguem fazer a disrupção no mercado inteiro. O mercado de cobrança é um mercado de 20, 30 anos, que cresceu muito com o volume que foi cedido crédito no país. Então, antes tinha lá uma quantidade de inadimplentes baixa, porque grande parte da população era desbancarizada, então não tinha acesso a crédito direito. Quanto mais cresceu a bancarização, mais cresce a oferta de crédito, mais cresce a inadimplência dentro do país. Hoje a gente estava batendo 79 milhões de inadimplentes dentro do país. E aí, quando a gente olha esses números, a gente vê que um mercado que cresceu muito pautado no quê? O mercado de cobrança cresceu, pensa que você tinha seu escritório normalmente era um escritório de advocacias, que faziam os processos jurídicos de recuperação de crédito, principalmente falando de automóvel e de imóvel, que eram os principais motores de crédito que a gente tinha no país há 40, 30 anos atrás. Então, era um escritório de advocacias que, conforme foi crescendo, o banco começou a falar, cara, eu não posso esperar a justiça se mover para conseguir recuperar o meu dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para você e vou esperar que você também cobre de forma amigável o que a gente falou, que é a ligação. Poxa, temos uma condição para resolver? Não temos? Temos uma condição? Não temos? E isso foi crescendo tão grande volume que o que o mercado foi começando a cobrar? Eficiência. Só que quando a gente fala de eficiência em volumetria, é muito complexo. Porque o que aconteceu? As pessoas colocaram cada vez mais pessoas, discadores, e cada vez mais pessoas, o teu resultado está ruim, coloca mais pessoas para cobrar. O teu resultado está ruim, coloca mais pessoas para cobrar. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje a gente tem um mercado que atua de uma certa forma. Quando a gente olha para esse mercado, a gente fala, nossa, é uma forma muito eficiente, é uma forma que a gente consegue ser eficiente na cobrança. Não quer dizer eficiência na operação, mas eficiente na cobrança. E aí chegou a IA generativa, a gente implementou a IA generativa, a gente falou, poxa, vamos ver qual vai ser o resultado disso.
a gente tem entregue resultados onde a gente tem conseguido fazer 1000% a mais de acordo do que operações tradicionais. E aí, por que isso? Porque isso está muito pautado na eficiência. Então, eu pego um canal de WhatsApp, vamos trazer um exemplo, um canal de WhatsApp, que eu mando uma mensagem cobrando você no WhatsApp, você responde. E aí você demora 7 minutos para ser respondido de volta, você já desistiu. Fala, pô, você está me cobrando, eu ainda tenho que ficar esperando no celular para você responder. Só que imagina do outro lado tem uma pessoa que está conversando com 20 outras pessoas no WhatsApp. Então você não consegue cobrar do humano qualidade quando ele é cobrado por performance e quantidade de atendimento. E quando vem a IA que consegue responder uma pessoa em 20 segundos, com a qualidade dentro de uma operação humana, a gente mostra o quanto ineficiente a gente é em atender bem os clientes. Não é nem sobre fazer cobrança, é sobre atender bem os clientes. E não é culpa do ser humano que está sendo atendido, é culpa de um mercado todo, porque o credor lá na ponta foi batendo na pressão para as empresas de cobrança diminuírem as comissões, as empresas de cobrança foram diminuindo comissão. Não, porque eu estou te dando muito dinheiro, cara, você consegue sobreviver com menos. E aí começou essa guerra. E aí o mercado que dá dinheiro, o outro fala assim, se você não quiser, porque tem 50 empresas batendo na minha porta querendo entrar para cobrar para mim. E aí esse mercado foi diminuindo, o que foi acontecendo com a qualidade? Foi caindo, foi caindo. Eu brinco que hoje você passa por um processo de licitação dentro de um grande banco, na licitação já vem a porcentagem do teu call center que pode ter menores aprendizes. Então, a partir do momento que eu tenho que colocar qual a capacidade máxima que pode ter de menor aprendiz, a gente já sabe que a gente vai colocar um monte de menor aprendiz aqui dentro dessa operação. Qual é a qualidade que você espera dentro de uma operação que as pessoas ainda estão aprendendo a trabalhar? Sim. O problema não são elas, o problema é que a gente quer esperar qualidade numa pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, não tem como cobrar isso. Então, o mercado de cobrança se desenvolveu nisso e foi criado nisso e chegou nesse momento que a gente está hoje. E aí vem startups com tecnologia e velocidade. A gente nasceu como uma empresa de cobrança, hoje cada vez menos a gente é uma empresa de cobrança, a gente se posiciona como tech provider para a área de cobrança. Então hoje eu atendo escritórios de cobrança, hoje eu atendo grandes escritores com a nossa tecnologia de IA, porque a gente entendeu que a necessidade era tão grande que não fazia sentido competir com todo mundo, mas sim fornecer para todo mundo, né? Eu tenho um dilema na minha vida que eu sempre falo, na corrida do ouro, ganha dinheiro quem vende picareta. Porque a pepita de ouro vai ter dois que vai achar. Mas quem vai vender picareta, precisa de picareta, é todo mundo. Então eu prefiro ser o cara que entrega a picareta para todo mundo e deixar todo mundo se quebrando lá na frente para ver quem consegue recuperar o dinheiro e está oferecendo para a cadeia toda aqui a nossa solução e a operação de IA para dentro de cobrança. Mas esse é um pouco do mercado assim, que a gente vê, que a gente faz. Uau, ó, muito legal. Que aula, hein, Thiago? Que aula, cara. Legal demais. Assim, você colocou um cenário muito interessante e muito esclarecedor, né, sobre esse segmento que eu particularmente não conheço tanto. Sobre o setor de crédito, ainda só uma dúvida. Hoje, quando fala, por exemplo, a pessoa tem uma dívida com o cartão de crédito, ela também entra nesse pacote aí ou é cartão de Também crédito? Também entra, né? também entra. E também aumentaram muito o número de empresas que ofertam crédito, né? Que vendem dinheiro enfim, eu não vou citar nome de empresa aqui, mas assim, tem cada esquina, você vai no centro, tem uma em cada esquina lá vendendo dinheiro praticamente, né? E isso também acaba que cria também mercados, enfim, que as pessoas vão se enrolando nas dívidas, né? E essa é uma das grandes diferenças, né, que você tem. Antigamente, se você fosse tentar pegar crédito, você tinha que levar muita documentação, você tinha que levar uma série de coisas. Só que todo mundo viu que o mercado de crédito dá dinheiro, legal. Então tem empresas que estão dispostas a correr menos risco, empresas que estão dispostas a correr mais risco. Você tinha há 5 anos, 6 anos atrás, 50%, 40% da população brasileira bancarizada. Então agora esse número já cresceu muito com a entrada de novos players. Então se você bancariza mais a população, elas têm mais acesso a crédito, mais gente para ofertar crédito. Então, assim, tudo vai conscientizando para um processo, vai encaminhando para um processo de mais crédito dentro do mercado, né? E aí também entram várias outras discussões de qual é a capacidade e educação financeira que a população brasileira tem
para essa facilidade de crédito toda que a gente oferta. Exatamente. E aí também vem toda a consequência da taxa de juros quer dizer, o custo do dinheiro vai aumentando porque o pagamento desses empréstimos eles são difíceis, então ele vai custando cada vez mais caro, né? É um pouco é uma Exatamente. mistura de tecnologia com economia, com cobrança, né? É muito legal. Exatamente. Ô, Tiago, eu queria então que você me contasse específico sobre a agente virtual, a Mia, que é exatamente essa inteligência artificial que você está desenvolvendo, que você desenvolveu, ou que está em evolução, é isso? Está certo dizer que a Mia é a sua inteligência, é a sua agente virtual que está conectada com uma inteligência artificial em constante evolução? Eu acho que é super legal o que você falou, porque eu acho que seria hipocrisia da minha parte falar de AI e não falar que está em constante evolução, né? Porque senão eu estou quebrando tudo que eu falei até agora eu estaria indo ao contrário, né? Então, sim, cara, tá em constante evolução. Tem sido super legal. Quando a gente criou a Mia, a gente lançou ela para o mercado fazem 6 meses. A gente lançou ela para dentro do mercado. A receptividade do mercado tem sido super legal. Hoje a gente tem grandes projetos que a gente está passando. Primeiro a gente passa por um processo que a gente chama de POC, que é prova de conceito. A gente coloca dentro da grande empresa, ele testa a operação, testa com a gente a IA. Quando é um grande player, né? A gente já testou com o Carrefour, a gente está testando com o Midway, tem outras grandes varejistas que estão entrando, mas eu não posso agora abrir o nome, mas a gente está falando aí de pelo menos a gente está com umas 3 empresas que são top 10 empresas do mercado financeiro do país, que dão para entrar agora, então esse processo tem sido super legal. E a Monist, ela surgiu, acho que até voltando um pouquinho, né? A gente surgiu, a gente tinha uma missão muito clara que era automatizar toda a cobrança das pequenas e médias empresas. Isso lá atrás, quando a gente surgiu. Então a gente tem um sistema, um SaaS hoje, que a gente automatiza toda a cobrança digital de pequenas e médias empresas. E aí quando a gente já fazia a cobrança por WhatsApp, quando saiu o ChatGPT, a versão 4.0, a gente viu, poxa, cara, a gente tem uma capacidade grande agora aqui, dá para integrar. A gente integrou dentro da nossa solução do WhatsApp e começamos a testar, falando, poxa, cara, tem jogo, tem algo super legal para a gente fazer aqui. E testamos e validamos, e, cara, realmente tem algo super legal. Recentemente a gente terminou a POC do Carrefour, e aí foi isso que eu comentei para você. A gente teve algumas faixas de atraso de carteiras que a gente comparou com as assessorias que prestam serviço para o Carrefour. A gente chegou a gerar 2.000% a mais de acordo. A gente entregou um ROI para o Carrefour de 100% a mais do que escritórios de cobrança para ele, em termos de recuperação. E o legal de tudo isso é porque, ao mesmo tempo que eu estou entregando isso para a grande empresa, a gente entrega para a pequena e para a média. Então, hoje eu tenho mais de 80 empresas utilizando a IA para fazer cobrança de 500, 1.000, 5.000 devedores, 200 devedores. Tem gente com 75 devedores usando a nossa IA para fazer cobrança. E como é que ela funciona esse processo, né? Basicamente, a gente automatiza toda a tua regra de cobrança. Então, ela faz disparos de e-mail, SMS, ou só o disparo de WhatsApp. A partir do momento que o cliente responde no WhatsApp, a própria IA entra em contato e começa a conversar com esse cliente e vai negociando com ele. Como a gente já tem todos os seus devedores cadastrados dentro da ferramenta, as suas campanhas de negociação, seus juros e multas atualizados, a IA já tem acesso a toda a informação em tempo real. Então, ela faz a negociação conforme está configurado dentro do sistema, usando toda a política. E quando gera um acordo, ela já gera o acordo dentro do sistema, pega o boleto e já envia o boleto para o cliente dentro dessa proposta. Então, tem sido super legal esse processo todo. É um processo que hoje a gente cobra, tem as negociações, eu vou dizer para você que 99% das pessoas não sabem que estão conversando com uma IA, elas conversam como se estivessem conversando com um humano. Isso é super legal, porque a gente teve um caso aqui dentro que a pessoa falou assim, poxa, faleceu minha mãe, eu não estou conseguindo pagar, tá difícil. E a IA falou, meus pêsames. Imagino que é uma situação muito difícil para você e que isso realmente impacta na sua situação financeira. Eu consigo fazer essas condições para você, assim, assim, assado. E a empresa que estava testando com a gente, ela falou assim, cara, a gente ficou tão impressionado com a resposta da IA que eu voltei para o meu call center e eu busquei todos os casos onde a gente teve falecimento e comecei a olhar os históricos de conversa. Nenhum dos casos alguém tinha falado meus pêsames para o cliente. Só a IA que foi falar meus pêsames para o cliente sobre a situação que ela estava passando.
Então, ela consegue gerar uma empatia dentro desse processo, que assim, a gente que já está vendo isso todos os dias, a gente já faz aqui mais de 10 mil, 15 mil conversas por dia com a IA, a gente olha ela e fala assim, tem conversa que a gente olha, a gente fica de boca aberta falando assim, cara, como é que ela respondeu isso? Pô, é absurdo, assim. A pessoa manda uma florzinha no WhatsApp, ela responde também com uma florzinha a próxima mensagem. Então, são coisas assim que você olha que você fica muito incrédulo, mas o funcionamento dela é essa, ela de fato faz toda a negociação via WhatsApp, desde o começo até o final, automatizando toda a esteira. Uau. Eu queria te perguntar sobre assim a barreira de idade das pessoas que conversam com a inteligência artificial, né? Receber uma cobrança, uma geração um pouco mais velha, na faixa dos 70 anos, como meus pais, por exemplo, se recebessem uma abordagem por WhatsApp para uma situação dessa, eu não sei qual seria o comportamento deles e a reação. Existe você já tem um estudo ou uma vivência sobre faixa etária que melhor, vamos dizer, negocia com a inteligência e que conversa com a inteligência artificial, claro, específico na área de cobrança? Legal. Dessa pergunta, eu perguntaria de volta para você, assim, teus pais conversam, vou pegar o exemplo que você deu dos teus pais conversam com outras pessoas no WhatsApp hoje? Conversam, conversam, mas pouco, né? Mas conversam, sim. É, Usam a ferramenta, mas o que eu quero mostrar, o que eu quero dizer, assim, e perguntar assim, se há uma barreira ainda numa geração que tem uma dificuldade em tecnologia, em negociar com uma inteligência artificial, mesmo sem saber que é, né? Então, a gente não tem visto nenhum tipo de barreira nesse sentido. A barreira é o WhatsApp. Se a pessoa usa o WhatsApp, ela consegue Entendi. negociar. A gente tem casos aqui que a pessoa mandou áudio falando assim: vou só mandar áudio porque as teclas são muito pequenas para mim e eu não consigo enxergar direito. E era uma senhora. E a IA entende o áudio e responde para essa cliente de forma que ela conseguia conversar e negociar com a IA tranquilamente no WhatsApp, mesmo não conseguindo escrever direito dentro do WhatsApp. Então, mas ela não consegue escrever. A gente tem problema no Brasil também sobre o tamanho do Brasil, sobre a alfabetização. Então, muitas pessoas têm problema de escrever, dificuldade de escrever. A IA entende perfeitamente e consegue negociar da mesma forma. Então, assim, a gente não viu a dificuldade ou melhora de desempenho baseado em faixa etária. O que tem e vai ter se a pessoa é mais adepta ao WhatsApp, e aí sim. Mas entendendo que as pessoas que estão adeptas ao WhatsApp, por ser a IA, zero problema com isso. Perfeito, não, perfeito, legal demais, é um bom esclarecimento. Porque só colocando assim, pensando assim, por exemplo, em casa, meus pais, situação de banco, eles são aí daqueles que vão na agência conversar com uma pessoa física, né? Sim. Enfim, que é cultural também, né? A vida toda fizeram daquela forma e de repente, enfim, mas o que você falou, eu acho que é mais a barreira até do analfabetismo, né? Que a pessoa não tem Uhum. capacidade de escrever, né? E só mandar o áudio do que da questão de. Outra pergunta que eu queria, com relação a quais as diferenças da MIA, né? Em relação a outros métodos de recuperação de crédito, assim, você deu algumas vantagens, mas assim, se a pessoa fala assim, não, responde no WhatsApp, eu quero, aonde que é o escritório de vocês? Eu quero ir lá pessoalmente. Eu quero esse Uhum. contato pessoal. O que eu quero só colocar nessas perguntas é que assim, e quando há uma demanda do contato também físico, né, da presencial, assim, como é que vocês buscam essa solução? Legal. Como a gente tem, de fato, sido uma ferramenta, uma solução para as empresas, basicamente isso segue a regra da empresa. Então, por exemplo, vamos pensar num Carrefour. Se a pessoa falar, não, eu quero negociar pessoalmente, a gente vai mandar ela para o mercado. Vai lá no mercado. Outra é Riachuelo, vai lá na loja. O Grupo Oscar, que a gente atende, varejista de calçados, vai na loja que você comprou. Então, vai depender muito e a gente treina a IA para que ela responda nesses casos baseado no que você quer que ela faça.
A pergunta que eu sempre falo é, se fosse um humano atendendo, o que ele faria? A mesma coisa que ele faria é o que a gente treina a IA para ela fazer. Então é muito mais sobre o processo da empresa do que sobre a IA. Perfeito, perfeito. E com relação ao nome, Mia, né? É Mia, Mia, tá certo? Como é que fala? Normalmente a gente fala Mia, isso é muito engraçado porque a gente não tinha um nome. A gente, quando começou esse projeto, não tinha nenhum nome. A gente só falava que era a inteligência artificial. E aí um dia a gente só desenhou uma apresentação que a gente ia apresentar, a gente colocou Monest Inteligência Artificial. Aí uma pessoa do time olhou e falou assim, nossa, Mia, aqui, tá feito. Daí a gente Ah, ficou com a Mia e assim que ela surgiu o nome dela. bem sacado, bem sacado. Então, a Mia é a tecnologia da Monest, é a agente virtual que a Monest é, vende para os seus clientes, é isso. Exatamente. Aham. Ao Assim. longo agora, por exemplo, esse ano de 2024 é um ano importante aí no universo da inteligência artificial, porque cada vez mais as pessoas comuns estão entendendo e aplicando mais inteligência artificial no seu dia a dia, nas suas operações. A minha filha que está na escola lá, que vai usar uma inteligência artificial para ajudar numa lição, que usam mesmo, e de fato é o humano mais a máquina, né? A gente tem que saber somar, não substituir, mas complementar, né? Sim. Que você, pessoalmente, profissionalmente aí no seu trabalho, enxerga assim para os próximos 5 anos? Aonde que a gente vai chegar com essa história toda de inteligência artificial, de machine learning, deep learning e tudo que está envolvido? Porque pelo que eu estudei, tenho estudado sobre o assunto, vai chegar um momento que a máquina realmente vai superar a inteligência humana, né? Se é que já não superou, não sei em qual ponto que estamos, mas assim, o que você enxerga para o futuro? Legal. É uma pergunta que todo mundo faz para a gente, que a gente de fato está com um produto super legal, a gente está sendo bem bastante vanguarda nisso e puxando esse mercado quando a gente fala desse tipo de solução. E o que eu digo é o seguinte, a IA por si só, o que aconteceu e qual foi a grande quebra de paradigma que a gente teve aqui com as IA generativas, né? Há muito tempo atrás eu fui numa palestra na Califórnia de uma pessoa que estava fazendo um doutorado e estava falando sobre a dissertação dele, e a dissertação dele era Storytellings para IA. A gente precisa contar histórias para IA. Porque naquela época, como eu falei, era só estatística e probabilidade. Então imagina que eu brinco, eu sou de Curitiba, eu sou torço pro Coxa, o Coxa é verde e o Atlético é vermelho. E eu chego para a IA e falo assim, fui no estádio do Coxa de vermelho e apanhei. O que a IA vai falar? Não vai mais no estádio do Coxa, porque quando você estava em casa você não apanhou, você foi para o estádio do Coxa você apanhou. Ela não vai correlacionar que vermelho significa o time do rival e por isso que teve essas duas conotações, porque ela não entende o contexto. Quando a gente começou a conseguir criar bases de dados gigantescas, que foram as IA generativas, a gente conseguiu atrelar contexto a grandes contextos à geração de conteúdo, e foi isso que as IA generativas trouxe. A IA, de certa forma, ela não substitui a capacidade humana de gerar coisas. Ela não gera, ela só atua com o que ela já tem de consumo próprio de dados e informações próprias, que foi aquilo que a gente gerou para ela. Mas, quando a gente olha atividades que eu falo de primeiro nível cognitivo, que são atividades de repetição, que é, poxa, eu entro aqui e eu faço essa atividade todo dia da mesma forma, isso vai ser substituído daqui a 5 anos, mas tranquilamente. Mas a pergunta que eu sempre faço é o seguinte, a gente realmente quer que as pessoas fiquem trabalhando onde elas entram no trabalho e fiquem repetindo as coisas que elas fazem todos os dias? E normalmente esse tipo de trabalho onde a gente tem uma baixa remuneração, a gente precisa muito mais se preocupar em treinar e qualificar pessoas para que elas sim, aí sim a gente utilize o humano para quando o humano é necessário. Então, a gente vai ter uma certa linha substituída dentro do processo, porque as IAs generativas trouxeram essa capacidade da gente ter uma análise cognitiva que as IAs antigamente não tinham. E aí isso vai conseguir a gente fazer atividades cognitivas serem substituídas, principalmente nesse primeiro nível cognitivo, que é um primeiro nível de repetição. Se a tua tarefa é sempre a mesma todos os dias, de certa forma a IA tem capacidade para executar isso. Então, assim, não é algo alarmista, não gosto de ser essa pessoa, mas é algo que
provavelmente vai acontecer. A gente tem que entender isso dentro do mercado. Mas tá, o que eu faço? É a gente buscar capacitação e evolução para conseguir entender muito para onde isso vai. A gente olha algumas referências dentro desse mercado, como por exemplo o Elon Musk, ele cita em alguns discursos dele de que que não vai, alguns anos para frente, a gente não vai ter trabalhos para todo mundo, o mundo vai precisar pensar numa renda universal, mas ele levanta até outro ponto muito interessante, que é, o problema não é o dinheiro, o problema é qual será o objetivo da humanidade. Porque hoje você levanta, você acorda, você precisa trabalhar para gerar receita, para pagar teu almoço, para pagar tua janta, para sobreviver e conquistar os teus sonhos. A partir do momento que você não precisa mais trabalhar para conquistar alguma coisa, porque você tem uma renda passiva gerada pelo mundo, seja lá quem for, qual é o objetivo nosso? Para o que vai acontecer? Então, assim, eu vejo sim, a gente vai ter muita discussão ainda, eu vejo daqui a algum tempo o mundo brecando a IA, não deixando ser implementada, porque a gente não vai estar pronto para implementar e o tamanho do problema vai ser muito maior. Então, eu vejo muitos países bloqueando a evolução da IA. Então, vamos pensar no momento que a IA substitui todos os... vamos pensar qualquer exemplo aqui, vamos pensar todos os contadores. Um exemplo qualquer. Verdade. O quanto isso afeta é muito grande. A gente não vai conseguir se preparar na velocidade que a tecnologia vai evoluir. E aí eu entendo muito que vai ter um momento que a gente vai levantar a mãozinha e vai falar assim, pessoal, chega, segura um pouco. Se a gente pensar alguns anos atrás, um ano atrás, teve alguns estudiosos, empresários, pesquisadores que fizeram uma carta para a gente, pedindo para que as empresas parassem o desenvolvimento da IA, porque o mundo não estava pronto. Porque é esse o problema, né? E sem falar do problema, assim, isso a gente está falando do problema bom ainda, conseguir otimizar operações. E pro lado ruim? Para que vai ser usado a IA para o lado ruim? Eu brinco assim, se hoje a gente tem pessoas de muitos golpes sendo aplicados, de pessoas falando, eu estou aqui com teu filho, e com uma voz de choro, imagina se ela mandar uma foto que realmente foi editada pela IA do seu filho, imagina com uma voz que realmente foi a do seu filho. Então, assim, a gente vai passar por grandes transformações, vai ser uma grande... A gente só está vendo a ponta do iceberg, muitas das pessoas ainda não entenderam o tamanho do colapso que isso vai ser, e não existe, na minha visão, uma resposta certa de como isso vai se comportar. Existem muitas crenças. A minha é que, em algum momento, a gente vai paralisar, os governos vão paralisar a IA, você vai ser bloqueado. Então, por exemplo, a Monish, em algum tempo, pode ser que... A Monish, o local de serviço de IA, pode ser que as pessoas falem assim, você não pode mais ter... Você só pode atender X% da capacidade desse mercado. A outra precisa ter pessoas humanas operando. Porque senão a gente não vai conseguir evoluir e se preparar na capacidade da tecnologia que ela vai evoluir. Legal demais. E, Thiago, já fica o compromisso aqui. Então, daqui uns 5 anos, a gente vai fazer uma nova A gente entrevista voltar. aqui no podcast Outra Visão. Eu vou te receber para a gente fazer um balanço aí Do que aconteceu. do que aconteceu. Porque realmente, você tem razão, é um debate que não tem uma resposta certa, ninguém sabe exatamente o caminho, é tudo muito novo e muito grande, né? Assim, a proporção das coisas são enormes, né? Só para fechar, específico no setor financeiro, como é que você imagina essa evolução? Porque assim, hoje o setor financeiro é tudo digital, né? Então é o cartão digital, é o token, é o celular enfim, com várias ferramentas que facilitam o acesso ao crédito, ao dinheiro, mas ao mesmo tempo, se você não paga, você vai ser cobrado com a mesma facilidade, com a mesma tecnologia, até muitas vezes, que você conseguiu obter aquele crédito, né? O que você enxerga aí? Tem alguma grande novidade aí que está por vir no mercado financeiro? Tem alguma coisa que você observa aí para o futuro da aplicação da inteligência artificial no mercado financeiro? No setor, né? Legal. Eu entendo que essa vai ser a principal mudança dos próximos anos. Isso vai estar muito relacionado à eficiência. A gente vai ceder crédito mais eficiente, vai cobrar crédito de forma mais eficiente. Mas os devedores, muita gente que deve falar, mas esses caras só estão pensando em cobrar. Não. A gente viu, por exemplo, com a IA, a diferença é que muitas pessoas queriam pagar, mas não conseguiam
quantidade e volumetria de pessoas querendo sendo atendidas, de atendimento. Então, às vezes, a pessoa queria responder, mas não respondia, e aí a empresa só respondia 5 horas depois, e aí você já esqueceu, já está fazendo outras coisas, aí você vai ver, aí gerou mais juros, porque você está na correria do dia a dia. Então, a gente viu que... Porque uma coisa que acontece é, independente da tecnologia, você não gera mais dinheiro no mercado. Por exemplo, falando de cobrança. As pessoas pagam porque ela tem dinheiro. Se ela não tem dinheiro, ela não paga. Ninguém deve porque quer. Quem deve porque quer não é devedor, é fraudador, é diferente. A gente tem que tratar na área de fraude. As pessoas devem não porque querem, porque não querem, porque não tem condição. Quem deve porque quer, ninguém gosta de ficar devendo. Então, quando a gente olha e entende isso, se eu chego e aumento 1000% de quantidade de taxas de acordo, foi porque eu gerei mais dinheiro no mercado ou porque meu processo era ineficiente e as pessoas queriam negociar se eu não tinha como. Então, os próximos passos, tanto no mercado financeiro, mas de modo geral, para mim, que a IA vai entregar é sobre eficiência. A gente tem muitas verdades que a gente acredita hoje que vão ser quebradas pelos processos da IA, porque a gente ainda não entendeu a nossa capacidade de execução e como a gente executa, porque a gente criou verdades de um mercado, seja ele qual for, por 20, 30 anos, que aquilo era o melhor que podia ser feito, e a IA vem quebrando, vai quebrar esses paradigmas cada vez mais. Ah, legal, legal demais. Tiago, eu vou caminhando aqui para o final, primeiro agradecendo você muito pela atenção, pelo carinho também, por esclarecer muito sobre um assunto tão importante e dar uma verdadeira aula aqui sobre o setor financeiro, setor de cobranças, inteligência artificial. Foi muito legal. Também quero agradecer a todos que acompanharam até aqui esse episódio, a toda a família do Tiago, aos pais, né, que fundaram a empresa lá há tantos anos, que inspiraram também o Thiago, né? Começou a trabalhar tão cedo. Agradecer a todos que acompanharam até aqui essa entrevista. E para fechar, Thiago, eu gostaria que você deixasse um recado, uma mensagem final para a nossa audiência. Legal, cara. Eu acho que desses 17 anos que eu empreendo aqui, o que eu mais aprendi é que eu vim da tecnologia e sempre fui muito acelerado, então eu sempre quis fazer tudo muito rápido e sempre achava que a recompensa ia ser muito rápida. Comecei a aprender com os 14, hoje eu tenho 31, e agora que a gente está vendo um caminho que a gente está criando que faz sentido. Só de Monest são 5 anos que, agora no 5º ano que a gente começou a acertar e começou a conseguir fazer as coisas. No 4º ano a gente começou a conseguir fazer as coisas bem feitas, começou a conseguir crescer. Não é sobre a velocidade que você vai, mas sim sobre a consistência. É sempre isso. Seja consistente, vá no seu tempo, mas consistência é muito mais importante do que a velocidade dentro do longo prazo. Muito obrigado, Thiago! Valeu, pessoal. Obrigadão. Até.